Bom dia, a paz do Senhor esteja com você. Estamos iniciando aqui mais um devocional da manhã no livro de Provérbios. E é uma alegria poder estar aqui com você mais um dia compartilhando da palavra, estudando a palavra, né? E o livro de Provérbios, nós estamos falando aqui sobre prosperidade financeira, espiritual e prosperidade familiar. Então que você possa ser abençoado nessa manhã em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, já te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações e se você quiser me seguir também no Instagram, @WagnerIsmaelLemes. Só escrever tudo junto lá, Wagner Ismael Lemes, e você vai estar me encontrando lá no Instagram, tá bom? Também tem o meu grupo de devocionais no WhatsApp, onde eu posto ali sempre os links, né? Para você ter acesso aqui mais facilmente. É só você clicar aqui embaixo, tá o link na descrição do vídeo, tá bom? Graças a Deus. Então vamos à leitura. Nós vamos hoje para o capítulo 24. Nós estamos aí continuando então os ditados dos sábios, né? E a gente entendeu que esses ditados eles servem como base para a nossa vida, para a gente ter sucesso, para a gente prosperar, para a gente ser abençoado. Então você que está me acompanhando aqui, eu tenho certeza de que tem sido abençoado. Então nós vamos continuar a leitura no capítulo 24, versículo 1 diz assim: não tenha inveja dos ímpios, nem deseje, olha só, nem deseje a companhia deles. Ou seja, você precisa escolher muito bem com quem você tem amizade, com quem você está em companhia. Por quê? Porque olha só o que diz ali, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Então, quando você está numa roda de amigos, né, de pessoas que são ímpias, né, a pessoa que não crê em Deus, que não tem interesse pela palavra de Deus, não quer nem saber de ter sabedoria, quando você está no meio dessas pessoas, em companhia delas, automaticamente você acaba se tornando como elas. Você acaba seguindo os passos. E o que diz aqui? Que essas pessoas planejam no coração a destruição e só falam de violência. Então, a gente precisa entender que as nossas amizades, as nossas companhias influenciam muito na nossa vida. Eu queria deixar aqui um conselho para você analisar na sua vida. Você é a média das 5 pessoas com as quais você tem amizade ou você convive há mais tempo. Então, pegue essas 5 pessoas, faça uma média. Você será muito semelhante. Por quê? Porque dependendo de com quem você andar, você será parecido com essa pessoa. Então, se você anda entre sábios, você será sábio, você vai adquirir sabedoria. Mas se você andar entre ímpios, entre tolos, entre insensatos, você se tornará como eles. Então, faça aí uma média das 5 pessoas com as quais você convive e você vai ter uma ideia de que nível você está, tá bom? Então fica aí esse versículo 1 do capítulo 24, que também é justamente bem parecido com o que está lá no capítulo 23, no versículo 17, que fala a respeito disso também, que diz assim ali no versículo 17, diz para nós temermos o Senhor e não invejar os pecadores. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você. Então, aqui é uma promessa, tá bom? Esse foi o ditado 19. Agora nós vamos para o ditado dos sábios 20, é o ditado número 20, que diz assim, versículo 3 e 4. Com sabedoria, olha só, se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então aqui a gente tem 3 ingredientes necessários na nossa vida, que são eles a sabedoria, o discernimento e o conhecimento. Com a sabedoria você constrói a casa. Não há como construir uma casa sem ter a sabedoria. Então é o primeiro passo, a sabedoria. Depois você, feito a casa, feito a estrutura da casa, você precisa manter ela, fazer com que ela se consolide. O que é consolidar? É fazer com que permaneça. E aí você precisa o quê? De discernimento entre aquilo que é certo e errado, o que você pode ou não fazer. Isso é discernimento. Então, com discernimento você consolida. Agora você construiu a casa, está com ela consolidada, mas você precisa encher os seus cômodos
de coisas boas, né, daquilo que é precioso e agradável. E de que forma você faz isso? Através do conhecimento. Então eu queria deixar até inclusive aqui esses 3 ingredientes para você, que estão citados nesses 2 versículos aqui, no 20º ditado dos sábios, que são a sabedoria, o discernimento e o conhecimento. Eles vão fazer com que você consiga prosperar e ser abençoado aí na sua vida. E a gente pode dizer que aqui a construção da casa pode ser a nossa própria vida, né? Nós construímos a casa com sabedoria, mas consolidamos ela com discernimento, e através do conhecimento nós enchemos a nossa casa daquilo que é, ou seja, a nossa vida, né? Do que é precioso e agradável. Então, fica aí esses 3 ingredientes. No ditado 21 dos sábios, nós temos aqui versículos 5 e 6 que diz assim. Preste atenção, porque ele é um complemento aqui do 20º ditado, que diz assim: o homem sábio é poderoso. Olha aqui. O homem sábio é poderoso. E quem tem conhecimento aumenta a sua força. Vai prestando atenção nisso. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Aqui, nesses 2 versículos, nós tiramos uma lição de que a gente não consegue fazer nada sozinho, sem conselho. E como que você pode encontrar bons conselheiros? Eu vou dar uma dica muito importante que eu tenho certeza que vai fazer total diferença na tua vida. Para você receber orientação, sabe o que você deve fazer? Ler livros. É só isso. Só isso não, né? Porque para muitos é muita coisa. Mas leia livros. Os livros vão fazer você adquirir sabedoria, você ter discernimento. O conhecimento ele vem através da leitura de livros. Agora, para você entender essa questão da orientação, quando você lê um livro, é como se você estivesse diante da pessoa que escreveu o livro. Então, por exemplo, se um autor escreve um livro e você lê o livro daquele homem, daquela mulher, você vai absorver tudo aquilo que aquela pessoa tem dentro da sua mente. Ou seja, o conhecimento, a sabedoria que aquela pessoa tem, vai passar para você através da leitura do livro. Por quê? Porque você está lendo palavras que estão no coração daquela pessoa. Então, a orientação muitas vezes não precisa ser com a pessoa na tua frente, mas um livro pode resolver muitos problemas na tua vida. Então, por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, o que acontece? É como se Deus estivesse na nossa frente, falando conosco aquilo que ele já escreveu no livro, né? Na Bíblia. Então, a leitura da Bíblia, a leitura de vários livros vai fazer com que você adquira sabedoria, com que você seja orientado, como diz aqui o texto: quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Então aqui fica esse conselho para você: leia livros. Leia livros. Isso vai fazer total diferença na tua vida, tá bom? Versículo 7, nós estamos no 22º ditado dos sábios, que é o seguinte: a sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Por quê? O insensato, ele não busca conhecimento, e a consequência é que ele não tem sabedoria. E quando ele está diante de pessoas que têm sabedoria, ele não tem o que falar. Ele não sabe o que dizer diante de pessoas sábias. Então, quando você adquire sabedoria, você eleva o seu nível intelectual, né, o seu nível espiritual, inclusive. Quando você chega a esse patamar de sabedoria, de ser uma pessoa sábia, você automaticamente você vai estar acima daquelas pessoas que não buscam sabedoria, ou seja, dos insensatos. Você vai estar em um nível mais elevado do que os insensatos. Agora, preste atenção nisso. Quando você chega nesse ponto, você entende que ali você precisa tratar muito bem a questão do ego, na questão do orgulho. Por quê? Porque uma pessoa sábia, ela se torna uma referência para muitos outros. Então ela precisa tratar muito o coração nessa questão do orgulho. Ela precisa ser uma pessoa humilde para reconhecer que a sabedoria vem de Deus.
mas ela está num nível acima. Tanto que os insensatos não têm o que falar diante de uma pessoa sábia. E como que você adquire sabedoria? Eu acabei de falar para você, através da leitura de livros. Pode ter certeza que quando você ouve pessoas falando de forma sábia, essas pessoas leem livros. Olha, é muito difícil que não. Essas pessoas têm o hábito de ler. Por quê? Porque a leitura é a pessoa que escreveu o livro está te aconselhando através do livro que você está lendo. Entendeu? Conseguiu entender essa lógica? Vamos aqui para o 23º ditado dos sábios, no versículo 8 e 9. Quem maquina o mal será conhecido como o criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado. Olha só. E o zombador é detestado pelos homens. Então a pessoa que age dessa forma, causando intrigas, ela não tem espaço na sociedade. E quando eu falo na sociedade, eu estou falando de pessoas boas. Ele não tem espaço na sociedade de pessoas sábias. Porque assim, a gente pode dividir muito bem a sociedade entre pessoas insensatas e pessoas sensatas. Pessoas sem sabedoria e pessoas sábias. O insensato, ele causa intriga e ele não terá espaço na comunidade, né, na sociedade onde estão ali os sábios. Por quê? Porque sabedoria não combina com insensatez. Então esse insensato, além de ele não ter esse espaço, ele vai estar cometendo pecado por conta daquilo que ele está fazendo, ou seja, por conta das intrigas que ele está causando. Então é muito importante a gente entender isso. E hoje eu quero ler mais o 24º ditado dos sábios, que está no versículo 10, que é até conhecido, talvez você já ouviu esse versículo, que diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se você vacila no dia da dificuldade, quando vem aquele problema, aquela situação complicada para você resolver, se você vacila, ali ele está dizendo assim, como será? Olha só, não é no momento, é no futuro. Como será limitada? Ou seja, no momento que você cai hoje, numa dificuldade, que você vacila numa dificuldade hoje, você está limitando a tua força no futuro. Você já parou para pensar a respeito disso? Porque você, agindo dessa forma, você está causando problemas no teu futuro. Não é só no presente. Porque aqui ele está dizendo como será limitada a sua força. Então, basicamente, o fraco é aquela pessoa que não tem sabedoria. Porque o sábio, quando ele se defronta com um problema, com uma situação difícil, ele sabe como resolver. Ele não foge, ele não vacila, ele não cai. Por quê? Por causa da sabedoria que ele tem. Ao passo de que a pessoa que não busca sabedoria, ela cai na dificuldade. E aí o que acontece? Ela está afetando o seu futuro, ou seja, limita a sua força no futuro. Vão chegar problemas no futuro e a pessoa não vai conseguir resolver esses problemas, passar pelos problemas, porque ela não conseguiu passar por esse problema no presente. Então, aqui fica a minha dica para você, o meu conselho: busque sabedoria em Deus e resolva os problemas, né, no tempo presente, porque isso vai afetar o teu futuro. Se você passar pelo problema hoje, com certeza você vai ter muito mais força para enfrentar os problemas do futuro, tá bom? Graças a Deus. Vamos orar nessa manhã, vamos falar com o nosso Deus e pedir que Ele venha nos abençoar. Senhor, nós te agradecemos por essas palavras, ó Deus, que nós acabamos de ler. Obrigado, Senhor, pelo teu sustento, pelo teu cuidado e pela tua graça. Venha abençoar cada um que está aqui comigo, Senhor, nessa manhã, que tem me acompanhado aqui nos devocionais. Eu tenho certeza, Pai, que a leitura do livro de Provérbios tem transformado, assim como eu estou sendo transformado pelas palavras que estamos lendo, porque é a tua palavra, Senhor, que fala conosco. Assim como um conselheiro, Pai, tu és o nosso conselheiro através da tua palavra. Nós obtemos os conselhos, a orientação, assim como nós lemos, através da tua palavra. Por isso nos dê sabedoria e discernimento, Senhor, para que a gente entenda que no dia de hoje precisamos enfrentar as dificuldades e seguir em frente para que a nossa força não seja limitada, Pai. Por isso nos ajuda nas nossas dificuldades e fraquezas e mantenha, Senhor, o nosso coração firme e inabalável em Ti, Senhor, através do Teu Espírito Santo.
Nós te agradecemos, Pai, por esta manhã. E eu peço que tu venha abençoar, Senhor, a cada um, final de semana, Senhor amado, que tu venha guardar, livrar de todo mal e prosperar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, você possa ter um final de semana aí gratificante na presença de Deus, Deus possa operar no teu coração, amém? Segunda-feira estaremos aqui novamente, eu espero você para nós estarmos compartilhando aqui da palavra de Deus. Já se inscreve no canal, tá? Se você ainda não é inscrito, faça isso agora mesmo, só clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, deixa teu comentário também aqui, o que Deus falou contigo, e se você puder, compartilha com mais pessoas, eu tenho certeza de que mais pessoas poderão ser abençoadas com essa palavra, tá bom? Deus abençoe tua vida e até na segunda-feira eu espero você. Até lá, Deus abençoe.